E o Paulo Guedes não sabe o que fazer diante dessa crise. Você já imaginava se ele sabia ou não? O que é que você acha? Em entrevista à Veja, Guedes admite que não tem plano para responder de imediato à crise. Estamos numa crise política, econômica e agora mais afetada ainda essa crise com a vinda do coronavírus, que por sinal não tem condição o sistema de saúde brasileiro para atender a questão do coronavírus se houver, na verdade, uma epidemia de coronavírus. Isso é muito grave, primeiro porque todos os recursos praticamente para a melhoria e o funcionamento adequado do Sistema Único de Saúde e da saúde pública foi congelado com aquela PEC da morte. Durante 20 anos não temos incentivos, recursos novos para a saúde. Agora pergunto a você, como vai ficar se o coronavírus vier de vez para o Brasil? O Paulo Guedes ele não sabe o que fazer, ou seja, o Paulo Guedes enganou todos nós, enganou você principalmente que acreditou nele e do Bolsonaro. Aqui na revista Fórum diz o seguinte: Guedes diz que só com a aprovação das reformas é possível aniquilar o coronavírus, usando a velha tática liberal de apelar para a revista, no caso a revista Veja. Observe, o Guedes está jogando as fichas na reforma administrativa, a reforma tributária, para resolver os problemas gerados por essa crise que eles mesmos contribuíram para solapar essa crise. A velha tática do neoliberalismo, do Estado mínimo, onde os problemas aumentam cada vez mais e eles dizem mais ainda, é necessário privatizar, é necessário a reforma administrativa para tirar o máximo dos direitos possíveis dos servidores, dos trabalhadores, para garantir o privilégio das elites, para garantir essa desigualdade social miserável. E temos aqui, então, mais sobre a notícia, que eu vou colocar o link para vocês, que está na revista Fórum. Acuado pelo desempenho pífio no cargo de superministro da Economia e em atrito com o Congresso, Paulo Guedes usou a velha tática neoliberal e apelou para a revista Veja para intensificar a chantagem ao parlamento, agora usando o coronavírus. Agora a desculpa é o coronavírus. Tem mais ainda. Em entrevista às pessoas para comentar o pânico gerado pela pandemia anunciada na quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde, no entanto, Guedes admitiu que não tem planos para responder de imediato essa crise. Ou seja, ele não sabe o que fazer, como o governo Bolsonaro não sabe o que fazer, e que a princípio disse que essa história dessa crise era uma invenção, essa história do coronavírus. Não, é por isso que a gente precisa das reformas para nos dar espaço fiscal, disse ele, adaptando a já desgastada tese de que a aprovação das reformas vai aniquilar o coronavírus, assim como já se falou na geração de empregos e na reativação da economia que não aconteceram. Observe que já tivemos a reforma da Previdência, que tirou praticamente todos os direitos dos trabalhadores se aposentarem, os trabalhadores pobres, que é a maioria da população. Tivemos ainda com Temer a reforma trabalhista e agora tivemos o resultado pífio do Produto Interno Bruto com mais de um ano do governo Bolsonaro e com o Paulo Guedes como superministro da Economia. E a desculpa agora é o que? Não, precisamos acelerar as reformas, essa reforma administrativa. Até aí, o governo vem se arrastando e, claro, porque defende a agenda das elites. Se promovermos as reformas, olha só o que diz, abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus. Ou seja, a salvação está na reforma administrativa agora, para resolver a incompetência do Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro. Então, se promovermos as reformas, abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus, com 3 bilhões
4 bilhões ou 5 bilhões de reais a gente aniquila o coronavírus, afirmou, ressaltando que já existe bastante verba na saúde, o que precisariam seria o quê? De um extra. Segundo ele, já existe bastante verba na saúde. E o Congresso, o que diz o Congresso? Guedes ainda admitiu que governo e Congresso não estão falando a mesma língua e desferiu novas críticas ao parlamento, o que não deixa de ser uma mentira, uma falácia do Paulo Guedes, até porque a agenda do Bolsonaro é a agenda do Congresso Nacional e a agenda das elites que destrói esse país, que tira a soberania desse país. O Guedes diz então que o Congresso e o Planalto não estão falando a mesma língua. Basicamente, tirando as besteiras que o Bolsonaro faz intencionalmente, estão sim falando a mesma língua. Continuam falando a mesma língua, que é a língua da destruição do Estado brasileiro. Então diz ainda o seguinte: a entrada do orçamento impositivo, por exemplo, causou um enorme atrito, um enorme mal-estar. O Congresso está requerendo reassumir as prerrogativas de controle dos orçamentos públicos, o que numa democracia, numa república federativa, é desejável. Por outro lado, o sistema é presidencialista. Aí aquela briga do orçamento, uma parte do orçamento ficar com o parlamento, que também não deixa de ser um problema. Mas o Bolsonaro também é um grande problema também, que não está resolvendo nada dos problemas maiores do nosso país. Pelo contrário, está causando mais problemas ainda. Em entrevista ao Estado de São Paulo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que Guedes tem pouca coisa ou quase nada de curto para combater a crise que se aprofunda com a pandemia de coronavírus e sinalizou que a chantagem feita pelo ministro com o Congresso para a aprovação das reformas neoliberais parte de um pensamento medíocre. Nisso, Maia tem razão, porque a incompetência do Paulo Guedes e do Bolsonaro, na verdade, não estão resolvendo os problemas que o Brasil vive. E nessa situação agora, você pode se perguntar como o Brasil vai enfrentar essa crise com o governo e com um ministro, um super-ministro da economia, que só pensa na reforma administrativa, nas reformas para a diminuição do Estado, que vai tirar mais recursos ainda, por exemplo, para a saúde. Essa é a notícia que está na revista Fórum. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades, e também acesse a nossa playlist de Sociologia Política, Metodologia Científica e também de Atualidades, Cinema e Literatura. Até mais.